Queridos, abra a palavra de Deus, a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, 64. Livro do profeta Isaías, capítulo 64. Aleluia. Versículo 4 seguinte diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que em ti esperam. Saís em socorro daqueles que alegremente praticam a justiça, daqueles que se lembram dos teus caminhos. Saís em socorro. Oh, meu Deus, irmão. Isso é a palavra de Deus, palavra de salvação. Me recordo também que lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que quando entramos diante do trono da graça, Deus nos socorre no momento oportuno. Olha, Antigo Testamento, 750 anos, 800 anos antes de Hebreus. Está aqui a palavra de Deus dizendo que Deus sai em socorro daqueles que alegremente praticam a sua justiça, com satisfação no coração, com alegria, de estar emocionado, de poder ter a palavra de Deus consigo, a orientação do Todo-Poderoso para si. Alegre, meu Deus, como eu sou feliz, como minha alma se alegra, porque eu tenho a vontade de Deus na minha frente, dentro do meu coração, porque eu a conheço. E aqui existe então a promessa, que Deus sai em socorro daqueles que alegremente praticam a sua justiça, a sua vontade. Mas é tremendo o versículo 4, dizendo que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Oh, coisa gloriosa! Deus opera, Deus faz milagre, Deus unge, Deus capacita, Deus anima, Deus enche de poder. Deus dá conhecimento, revelação, discernimento, experiências para aqueles que buscam. Deus não para de trabalhar por aqueles que nele esperam. Como nós necessitamos de ter experiências com Deus, irmãos. Necessitamos sim. É verdade também que, infelizmente, muitas das pessoas que já tiveram experiências com Deus não valorizaram. Experiências consigo mesmo e tendo experiência de ver milagre na vida de outro, transformação na vida de outros. Isso são experiências também. Mas não valorizam. E hoje até muitas pessoas frios na fé e outros tantos desviados, após mesmo terem experiências com Deus. Mas como é importante a experiência, ser batizado com o Espírito Santo, ser batizado com poder, com o fogo do Senhor. Como é importante, meu irmão,
dá um dínamo dentro de nós, dá uma explosão. E são experiências assim, com qual a igreja foi criada, levantada e suportada. Está lá em livro de Atos, a partir do capítulo 2 principalmente. Os cristãos tendo experiências, mais experiências com o poder de Deus. Porque Deus é poderoso, Deus é soberano. Por isso o texto diz, desde a antiguidade nunca se viu. Desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olho se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que em ti esperam. Meu Deus, irmãos, olha o que Deus está falando conosco essa noite. Eu estou esperando no Senhor. Deus vai trabalhar, porque é promessa, desde o Antigo Testamento, é promessa. Por isso, sem apatia, por isso, sem desânimo, por isso, sem frieza, sem indiferença, porque para estes, Deus não trabalha não. Para estes, Deus quer trabalhar, mas não trabalha não. Porque a sua palavra diz que Deus trabalha naqueles que buscam Ele. A coisa não é uma varinha mágica, um condão mágico, a varinha de condão que se fala, né? Pum! Não. Mas aqueles que esperam nele. Meu Deus, coisa gloriosa, como nós devemos nos alegrar, meu amado, pelas palavras de Deus. Aqueles que alegremente vivem a justiça de Deus, conhecem a justiça de Deus, a palavra de Deus. Gente, onde nós podemos fazer tantas coisas maravilhosas, irmãos, por causa da palavra de Deus. Das mais presentes, como curar enfermidades. Curar enfermidades. Querido. Orar por si mesmo, para a angústia da alma sair fora. Para o vazio da alma ser preenchido com a presença de Deus, com a verdade de Deus. Orar por si mesmo, orar pelos outros. Gente, porque Deus trabalha. Evangelho de João, capítulo 5. João capítulo 5. Jesus diz, no versículo 17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora. Passou pelo menos 750 anos, mais ou menos, depois que é falado aquilo no profeta Isaías, tá? Passou mais ou menos 750 anos, agora o próprio Deus, que é Jesus Cristo, que é o Senhor, que é o Mestre, como vimos hoje de manhã, o Quírios, o soberano todo-poderoso,
Ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas agora a pergunta que eu faço: para quem que Deus trabalha? Para quem? Para aqueles que esperam nele. O que o profeta Isaías fala lá, ó, que o Senhor Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E Jesus está dizendo: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Olha só, meu irmão, que coisa gloriosa. E céus e terra passarão, o tempo passa, mas as palavras de Deus permanecem a mesma. Então, para nós, é Deus falando para nós aqui agora, século 21. Passou quase 2100 anos que Jesus falou isso aqui. E Deus está dizendo para nós: eu trabalho por vocês até agora. Mas por que Deus trabalha a nosso favor? Por quê? Pensa um pouquinho aí, por que Deus trabalha a nosso favor? Pergunta para o irmão aí. Vê se ele responde alguma coisa aí. Quem pode dizer alguma coisa? Por que Deus trabalha? Para nos levar para a glória com Ele. Que mais? Oh, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Está entendendo? E o amor de Deus, porque Deus é amor, Ele se entrega, Ele faz todo o possível. Por isso que Jesus disse: meu pai trabalha, eu trabalho até agora, porque amamos vocês, porque Deus me ama. Por isso, amado, por isso que trabalham em favor de quem mesmo? Aqueles que esperam. Esperar, como que é? A gente normalmente vê assim, né? Esperar é ficar sentado, tal, né? Cruzar os, né? E vamos esperar. Não é isso que a gente entende por esperar, né? Uns esperam encostado, né? Quer ver? Esperar o ônibus, né? Sentado, tal. Em pé, olha, só se não tiver onde se encostar mesmo, né? Porque senão fica até de cócora, e, enfim, isso é esperar. Esperar, então, é sempre encostar em alguma coisa. Porém, o esperar que a palavra de Deus diz a nós, que o Senhor diz a nós, está em João 6,27. João 6,27, que diz assim: trabalhai. Mas como? Não tem que esperar? Como que agora a palavra de Deus diz trabalhai? É para trabalhar ou é para esperar? O que se faz agora? Não é? Palavra de Deus, isso no dicionário de Deus, o esperar é trabalhar. No dicionário de Deus, o trabalhar, sabe, é fazer alegremente a obra de Deus, tendo um coração descansado nele. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com seu selo.
esperar, trabalhar, alcançar, permanecer na salvação que Cristo deu a nós. Isso é trabalhar, isso é esperar, animar-se na fé, alegrar-se pela salvação que Deus lhe deu gratuitamente. Ser grato. E um coração grato, naturalmente, ele faz o espiritual. Ele anuncia, ele salva as pessoas. O desejo dele é de salvar as pessoas. Ele tem amor no coração e ele quer compartilhar da sua salvação, da sua alegria com o outro. Trabalhai. Não fique limitado. Não fique preso. Não deixe as coisas temporais deste mundo ofuscar a tua salvação, a eternidade que Deus te promete, Deus te dá. Não deixe. Trabalhai, não pelas coisas que são agora e amanhã já não são, mas por aquelas que permanecem a vida eterna, que permanece para a vida eterna, que tem um altíssimo valor, que o seu valor nunca... Como é que fala a Bolsa de Valores? Como? Nunca vai desvalorizar. Nunca vai desvalorizar. Trabalhar por aquilo que tem altíssimo valor, que é para a vida eterna. O que é para a vida eterna? Conhecer Deus, a sua palavra. Amós capítulo 4, versículo 12 diz: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Estar preparado. Como? Buscando conhecimento de Deus, não em livros. Tem muitos evangélicos que gostam de ler um monte de livro. Tudo bem, mas se primeiramente a Bíblia é a regra de fé e prática dele. Porque se a Bíblia não estiver em primeiro, não for base, não for estrutura, esses livros poderão trazer confusão na mente. Porque se o livro tiver uma doutrina esquisita ou um testemunho estranho, acaba confundindo a mente. Confunde a mente de quem? De quem não tem por alicerce em sua vida a palavra. Por isso, Isaías, aqueles que alegremente amam a tua justiça, conhecem a tua justiça. Isaías 64, 5, lá que lemos. Deus trabalha para esses. Deus está sempre curando. Deus está sempre curando, irmão. A enfermidade, o problema na alma, no relacionamento, na finança, na economia, na confusão lá no trabalho, no diz que diz. Poxa, está na vida, aqui na terra, o que não falta é tribulação, é aflição. São coisas inconvenientes. Faltam muito. Aliás, existem muito disso. Muito. Só vamos estar livres disso quando estivermos na glória com o Senhor Jesus. Até então, trabalhai. Não pela comida que perece. Não está falando de arroz e feijão. Também. Mas, sabe, a galinha, ela só olha para baixo, né? Tanto é que ela só está só para baixo, né? Fica ali só para baixo, né? Mas a águia, não, a águia é diferente.
A águia olha o horizonte, né? Horizonte. A águia vê. Os olhos da águia são, meu irmão, é tremendo. Além de ela ter vigor físico que vai muito alto, a sua visão é fantástica. É fantástica. Vê até insetozinho, né? E olha, ela não tem lente de aumento, não. Então, assim, trabalhai, sabe, para essa dimensão, irmão, para a eternidade, conhecendo as Escrituras, conhecendo Deus, recebendo o poder de Deus, recebendo as bênçãos constantes em sua vida, cura, libertação, levando cura e libertação para outros, levando o Evangelho para outros. Por que leva para outros? Porque ele tem o Evangelho. Ele vive o Evangelho. Trabalhai. Isso está aqui, trabalhai. Que é o mesmo que esperar no Senhor. Mas não esperar de perna cruzada, braço cruzado. Esperar significa crer. Significa, porque crer, compartilhar. E quando compartilha, salva outros. Salva, anuncia, salva. Discipula, ensina. Meu Deus, queridos. Para encerrar, em João 8,58, em Isaías nós vimos o quê? Nunca se ouviu, nem viu, né? Deus, além de ti, que trabalhe por aqueles que esperam em ti. Jesus vem e fala, diz, eu e o Pai trabalhamos até hoje. E tem essa expressão de Jesus aqui, no versículo 58 de João 8. Jesus diz assim, em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Por quê? Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é o Criador de todas as coisas. Abraão, aqui na terra, dizendo aqui na terra, Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus. 2000 anos antes. Passou 2000 anos. Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, fala, antes que Abraão nascesse, eu sou. E é interessante que Jesus nem diz, antes que Abraão nascesse, eu já era, eu já existia. Não, por quê? Por que Jesus diz, eu sou? Eu sou. Porque Ele é eterno. E a eternidade não tem tempo. Nem antes, nem depois. Ele é. Ele não tem nem começo e nem vai ter fim. Ele é. Simplesmente Ele existe. E Jesus diz, antes que Abraão nascesse, como é que é o nome do pai de Abraão? Terá? E a sua mãe, eu não sei. Né? Eu acho que não tem, né? Eu acho que não está. Né? Então, antes que Terá criasse Abraão, Jesus está dizendo, antes que Abraão nascesse, eu sou. Gente, e é essa lindeza que nós conhecemos pela palavra de Deus. Sabe? Essa sublimidade. Deus diz, eu trabalho por ti. Eu trabalho a teu favor. Por isso não te desespera. Creia e ame a minha palavra. Te alegra na minha palavra. Pronto. Te alegra na minha palavra. Isaías 64, 4 e 5. É por estes que se alegram que Deus trabalha.
Deus trabalha em favor daqueles que esperam ou trabalham por estar na eternidade com Deus, que amam a palavra de Deus, que são orientados. Amados, vamos nos levantar.